Boa noite, senhoras e senhores, moças e rapazes, bem-vindos a mais uma live de Errantes e Divergentes. Quinta-feira, sempre às 20 horas, aqui sempre com um convidado, uma convidada falando sobre diversas áreas do conhecimento. E hoje mais uma live, hoje nós temos a presença aqui do Fernando Menegatti, que acabei de descobrir que é meu conterrâneo, está aqui por perto, olha só que momento. Exato. Daqui a pouquinho ele vai falar mais sobre a trajetória dele, sobre o trabalho dele. E o Rodrigo, idealizador do projeto Errantes e Divergentes, mais uma live, Rodrigo, que momento, hein? Que momento aqui, cercado de gaúchos. Boa tarde, boa noite a todos. Christian, Fernando, um privilégio estar aqui com vocês e a todos que estão nos assistindo. Minha esposa também é gaúcha, estou completamente cercado Mas a rigor, o Fernando ele tem um projeto que é lindíssimo, que pegou na minha veia por causa da minha história de família, e que eu vou fazer umas perguntas para ele aí e vocês vão ficar surpresos. Fernando, por favor, se apresente seu projeto, que é lindíssimo, e depois faço umas perguntas conforme beleza. Vai. É bate-papo. Certo. Então, boa noite a todos. Eu convido vocês, convido vocês a ficar, né, na live aí, a curtir o nosso bate-papo. Mas antes disso, eu também agradeço ao Rodrigo, ao Christian, né, pelo convite, por estarem aí conosco e principalmente pelo convite para fazer parte desse canal que é muito importante, principalmente para nós que estamos aqui trabalhando com um meio cultural, digamos que ainda é pequeno no Brasil, porque, enfim, né, são muitos descendentes que não conhecem a sua própria história, né, descendentes de vênetos que não conhecem a sua própria história, como eu, nesses anos que eu trabalho com isso, eu vejo, as pessoas às vezes nem sabem de onde vieram, né? Veio da Itália, mas não sabe a região, não sabe, né, os antepassados, e então a gente vai fazendo um trabalho um pouco de formiguinha. Bom, eu sou Fernando Menegatti, como fui apresentado, e esse é o meu projeto Lenguamare. O Lenguamare já tem mais de 5 anos aí, né, de atuação. Começou como um projeto, claro, bem pequeno, assim, até um pouco intimista, eu diria. Eu iniciei ensinando principalmente do modo presencial aqui pela região e depois ele foi se expandindo mais para o meio online mesmo, para abraçar outras pessoas do Brasil, porque foi uma demanda, né, das pessoas. Então o projeto Lenguamare ele inicia com essa característica de agregar principalmente os descendentes de vênetos. O Vêneto é uma região da Itália, é uma região que nem sempre foi região, na verdade, a maior parte do tempo do Vêneto foi uma república, e aí, depois, quando a Itália teve a sua unificação, né, um pouco antes, a gente até pode conversar a respeito disso, o Vêneto deixou de ser, né, uma república depois das invasões napoleônicas, mas o que interessa é que essa cultura vêneta, e principalmente a língua vêneta, que não é língua italiana, a Itália tem diversas línguas, para quem não sabe, é novidade isso para muitos descendentes. A Itália tem diversas línguas, e esses imigrantes que vieram para o Brasil, eles trouxeram essa língua, a língua vêneta, que é bem diferente do italiano, e era a língua dos nossos imigrantes. Portanto, eu trabalho com esse projeto aqui, ensinando as pessoas, entre outras coisas. Acho que essa é uma breve introdução. Eu tenho que fazer uma breve introdução. Primeiro, vou homenagear a live de hoje para os meus amigos Andréia e Diana, lá de Vicenza, e deixar claro que o Fernando não é um separatista, porque ele sempre é muito confundido. Sim. Não se trata disso, se trata de levantar a história, se trata de levantar a literatura, se trata de estudar a língua. Exato. Fernando, quer dizer que a língua do Vêneto, lá do norte da Itália, não tem nada a ver com o italiano? Bom, a gente pode dizer assim, claro que nada a ver, na sua raiz não. Coisa. Não, na sua raiz não. Pode falar, Rodrigo. Não, te interrompi sem querer.
O que eu quero dizer é que sim, é uma outra língua, de fato é uma outra língua. É claro que ela tem a ver porque ela tem um substrato latino, igual o português, o espanhol, o francês, né? E muito da influência do inglês também tem bastante substrato latino, né? Apesar do anglo-saxão. Mas sim, aqui isso sim, é óbvio, né? Todas as línguas neolatinas vão ter um substrato comum, que é o próprio latim. Porém, o vêneto, sem sombra de dúvidas, ele tem estruturas diferentes do italiano. Claro que a gente não pode confundir o que muito hoje é utilizado, por exemplo, na Itália, que muitas pessoas não sabem falar o vêneto, não estudaram o vêneto, portanto elas falam, digamos, um vêneto mais italianizado, né? Elas utilizam muitas vezes algumas estruturas ali do italiano, algumas palavras do italiano e venetizam. Isso acontece porque é uma língua que não é ensinada na escola, né? E ela está em contato diariamente com o italiano, isso pode acontecer. Assim como ocorreu aqui no sul do Brasil, onde as pessoas falavam bastante vêneto uma vez, e quando, digamos, inicia essa expansão, né, principalmente a expansão logística, no Brasil, nos anos 50 para frente, né, ou as campanhas de nacionalização ali do Getúlio Vargas, então o português começa a chegar com mais ênfase no sul do Brasil e as pessoas muitas vezes começaram a misturar com o português. Tá? Então, o meu projeto, na verdade, ele vem com essa intenção de recuperar a língua na sua origem. É por isso que a gente ensina assim o vêneto na sua origem e às vezes as pessoas não entendem muito isso. Fernando, no sul, onde você e o Christian estão, tem muita gente falando vêneto? Sim, ainda hoje tem, ainda hoje existe, é claro que não tanto como antigamente, né? Antigamente era bem, né, mais a língua, assim, por exemplo, na cidade onde eu moro, que é Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, era uma cidade que só se falava vêneto, até os anos 50, por ali, né? Então, o português ele não existia porque a maior parte das pessoas eram descendentes ali, né? Sim. E depois, é óbvio, nas campanhas de nacionalização e também quando o sul do Brasil começa a se abrir de certa forma, aí, com ferrovias e pontes e tal, vem outras pessoas de outro lugar e o que é do Brasil vai acabar sendo do Brasil, é óbvio, né? Então, as escolas e tudo mais. E hoje em dia, a língua, ela é mais falada nos lugares um pouco mais de interior, né? A gente consegue perceber nos lugares mais interior, por exemplo, aqui tem uma cidade que era distrito de Bento, que se chama Pinto Bandeira, ali, muitos lugares que você vai, só vai ouvir vêneto, sabe? Montebello também, só vai ouvir vêneto. Em muitos lugares, assim, daqui da Serra, se ouve apenas vêneto. Então, existe ainda esse fervor, que já foi bem maior. Onde a gente tem os requisitos da colonização, né? Exato. Aqui em Bento também, é claro. Há muito bairro, né, que daí tem uma realidade um pouco mais intimista, como centro, geralmente centro de cidade é uma coisa um pouco assim, tem gente de todo lugar, então é difícil, né? Mas muitos bairros ainda preservam, né? E interior também preserva bastante. Rapaz, eu vou dar um pulo aí, vou dar um pulo nessas cidades, porque meu nome era para ser Rodrigo Fritzo Fernandes. Inclusive tem um jornalista famoso aqui que tem o mesmo sobrenome. Ah, é? Exato, escreve até uma coluna para um jornal aqui. Uau! Exato. Eu fui fazer. Eu fui para a Itália, acho que 3 vezes, só para resgatar a minha ancestralidade. E daí eu vi que tinha muito friso em Roncar, que já fica em Verona, mas os filhos foram para Vicenza. Certo. Então estou falando meu tetravô, é isso? Trisavô. Meu trisavô, ele casou-se em Roncar, teve 4 filhos, um ficou lá, 3 vieram para cá. Ele teve 2 filhas que eu acho que vieram junto. Eu estou juntando todos esses dados. E ele morreu aqui em São Paulo, está enterrado aqui em São Paulo. Viveu 97 anos. Nossa.
E o meu bisavô, ele veio para São Paulo, trabalhou, pegou um câncer na garganta, voltou para a Itália com a esposa, com a minha bisavó Anacleto, certo. Justamente para se tratar na faculdade de Bolonha. Morreu no hospital de Bolonha e está enterrado em Vicenza. Em Vicenza. No cemitério Monumentale. E quando eu vou para Vicenza, toda vez que eu fui para Vicenza, parecia que eu estava voltando para casa. Exato. Uma emoção tremenda, tive uma emoção enorme. Tive crise de choro. Porque sabe quando você vai para um lugar onde parece que todo mundo tem a cara do meu avô? Exato. É uma coisa bem familiar, né? Christian, imagina você entrar numa cidade onde todo mundo tem a sua cara, rapaz. É assim, entendeu? Eu tive uma experiência parecida a primeira vez que eu fui ao Vêneto. Na verdade, eu parei em Roma, e não tem nada a ver, né? Roma não tem nada a ver com o Vêneto, e as pessoas que estão lá também não. O jeito que elas falam, eu não entendia nada, né? Então, era um sotaque muito diferente, e eu lembro, assim, que eu já esperava por isso, porque eu já conhecia a história, eu sei que cada região da Itália é uma coisa única, né? A Itália foi construída por vários povos, cada região, tanto que antes de 1815, né, a Itália eram países praticamente diferentes ali dentro, eram ducados, nações ali, principados e repúblicas diferentes ali dentro, inclusive eles guerrearam por séculos e séculos para manter a própria hegemonia um contra o outro, né? Então, efetivamente, eu já sabia disso, mas quando eu entrei na fila para pegar o ônibus que ia fazer o translado, que ia lá para o avião que ia para o Vêneto, né? Então, ali já certamente existiam vários Vênetos ali. E eu comecei a ouvir o pessoal falar Vêneto mesmo, né? Não falava italiano daí. Lá em Roma eles falavam italiano, daí na fila eles já começavam a falar Vêneto com sotaque das pessoas daqui. Com sotaque, assim, da minha avó, da minha mãe. Aí eu pensei, olha que experiência, né? Tipo, parecia que eu viajei tanto para chegar na minha casa de novo, sabe? Isso. Uma coisa muito estranha. Exatamente isso. Você viaja para chegar em casa. Bom, você deve ter mais recordações em função da língua que você falava com a sua mãe e com a sua avó. Sim. Minha mãe, é que aqui em São Paulo teve uma coisa que proibiram, a própria colônia italiana proibiu os italianos de falarem o italiano. Minha avó, para ir para Poços de Caldas, ela tinha que ter eu tenho, uma licença para ela poder viajar daqui, fazer uma viagem até lá e passar um final de semana, na época da Segunda Guerra. Época de Segunda Guerra, na verdade, claro, a proibição teve aqui também e afetou bastante a língua vêneta, por exemplo, as pessoas perderam bastante naquele período. Foi esse o período mais que iniciou essa mistura com o português, por exemplo, porque as pessoas não podiam falar assim livremente, né? E eram obrigadas a aprender português na marra, ninguém vinha aqui ensinar, o Estado não queria que se falasse outra língua além do português, mas ele também não dava escolas. Então, as pessoas tinham que aprender assim, meio na marra. Só que, claro, eu imagino que aí, como era um lugar assim muito próximo da capital, ou a própria capital, as coisas ficam até mais pesadas, né? Na repressão. A história de São Paulo é maravilhosa, porque, sei lá, no meio do século XIX, tinha 50 mil habitantes, era menor do que Sorocaba. Depois que Dom Pedro II começou a querer clarear o povo brasileiro, falando português claro, ele começou a trazer os alemães e os italianos. São Paulo passou a ter 1.050.000 habitantes, ou seja, 1 milhão de habitantes. O primeiro jornal em São Paulo, independente, foi escrito em italiano. Sim. O pessoal não sabe, isso é uma história que tem que ser resgatada aqui em São Paulo também. Claro. E a minha mãe falava algumas coisas em italiano, algumas expressões ela falava em italiano.
Meu avô, mesma coisa. Mas ele já era proibido de falar italiano. Então, algumas coisas assim que eles deixavam escapar. Né? Mas eles falavam italiano ou falavam vêneto? Então, não sei, essa pergunta eu não sei responder. Eles chegaram em que ano? Meu avô, o pai e a mãe dele chegaram aqui em 1996. 1896? E meu avô nasceu em 1998, em São Paulo. E daí o pai dele, o meu bisavô, voltou para tratar do câncer e tal, e morreu em Bolonha. Sim, então todos eles chegaram com a maior fatia da imigração, que foi no século XIX. Perfeito. Tá. Então os imigrantes que chegaram nesse período, eles não sabiam falar italiano, assim. O italiano era uma coisa restrita, que poucas pessoas sabiam falar, e porque era a língua do Estado, né? A língua do novo Estado que tinha surgido. A imigração, a gente tem que lembrar que a imigração chega no Brasil só a primeira, né? A primeira leva chega no Brasil apenas 9 anos depois da unificação italiana. Então, ninguém sabia italiano porque ninguém tinha estudado italiano, era uma língua desconhecida para eles. Né? Eu vou contar uma coisa que o Christian não sabe. Christian, teve um cara chamado Vittorio Emanuele que resolveu unificar a Itália. Unificou na porrada. E ele pediu ajuda para um cara chamado Garibaldi. Uhum. E esse mesmo Garibaldi que foi para o sul, na Revolução Farroupilha. Na Revolução Farroupilha. Virou um grande ícone da história do Rio Grande do Sul. Que na Itália também tem, cada cidade tem um busto dele lá. É uma história muito delicada, porque na verdade os vênetos não gostam nem um pouco, né, do Garibaldi, enfim. Ali na Itália também eles... Lá no Vêneto, né? Eles acabam dizendo que sabem de coisas que ele fez aqui, que muitas vezes não são mencionadas aqui, né? Como ele era ladrão de gado, esse tipo de coisa. Enfim, ele pertencia a outras coisas. É óbvio que existiam pessoas coisas que ocorrem atrás dos panos e não são divulgadas, né? Exato. Inclusive lá ele acabou fazendo também muita besteira, assim, muito assalto, enfim, né? Então, a gente não pode esquecer que também ele era um mercenário, né? Ele vivia... Exatamente, ele tinha um exército, né? Ele vivia realmente com isso. Então, tanto que ele foi morto por conta disso. Ele foi até os Estados Unidos. Exato. Mas a Malária não ficou muito tempo, não. Eu não lembro o que ele foi fazer lá, mas ele deu uma passadinha por lá. Mas o mesmo Garibaldi que se apaixonou... enfim... Ana Terra, né? Ana Terra foi? Pela Anitta, não, né? Anitta, pela Anitta, desculpa. Ana Terra é o outro lá. Anitta. É o Tempo e o Vento, pela Anitta. Mas me fala uma coisa. Como é que eu descubro que se meu sobrenome é italiano ou se ele é do Vêneto? Sim, assim, existem alguns traços típicos dos sobrenomes vênetos, por exemplo, uma boa parte, não é todos, né? Mas uma boa parte deles acabam com consoantes, por exemplo, com a letra N, né? O vêneto, ele tem um fenômeno na língua vêneta, que ele não é como no italiano, por exemplo. O italiano, vou dizer uma palavra ali comum, entendeu? Por exemplo, Martino. Né? Talvez existisse algum sobrenome Martino, não sei por aí, mas no Vêneto nunca vai se dar assim Martino, vai ser sempre Martim, por exemplo. Né? Até mesmo os próprios nomes próprios, eles têm um outro formato muitas vezes na língua vêneta. Por exemplo, no Vêneto o Vêneto original não existia Giovanni, né? Mas existia Joan, ou Ioanni, ou Ioan, e aí vai. Né? Claro que certamente esses nomes também existiram no Vêneto, mas eram nomes que já vieram de uma influência de fora, né? Não eram nomes realmente da própria região. Basicamente, existem algumas coisas que a gente consegue ver. E isso, quando termina em consoante, muito, muito frequentemente é Vêneto. Quando termina em Otto, isso só existe no Vêneto, né? Por exemplo, Bortolotto, né?
entre outros nomes que agora não me vem à mente, sei lá, Lazarotto, algumas coisas assim. Mas existem, claro, muitos sobrenomes que acabam em plural, né? Porque a letra I no final é plural, por exemplo. Então, mas também eles têm algumas coisas típicas que não existem em outras regiões da Itália. E existem aqueles sobrenomes que tem em toda a Itália, mas aquele cepo em particular é Vêneto, né? Esse é um pouco mais difícil, a gente tem que ir atrás da documentação. E esses outros que eu falei, a gente bate o olho e já vê. Não, isso aqui é Vêneto. Olha só, que coisa linda. Fritzo. Fritzo tem O, mas é do Vêneto. É do Vêneto. Isso, exato. No Vêneto eles chamam de frisso, né? Frisso. Frisso, porque o que acontece, o Vêneto em si, ele não tem na pronúncia, né, exatamente na pronúncia, o Vêneto ele nunca vai ter letras duplicadas. Tá? Entendi. Exato. Então, por que escrevem em letra duplicada? Bom, isso daqui já é uma outra história, os sobrenomes não eram escritos pelas pessoas, sobrenomes são medievais, grande parte das pessoas também eram analfabetas, não tinham essa condição, e era uma pessoa que era alfabetizada em latim, ou muitas vezes no próprio toscano, às vezes, isso cabia à paróquia, né? E depois, anos mais tarde, o cartório, mas o cartório já é outra coisa de hoje em dia. Naquela época, a própria paróquia, e a paróquia eles acabavam escrevendo do jeito que eles sabiam, né? Muitas vezes com base no próprio latim. Então, eles acabavam duplicando as letras e tal, né? Ou, enfim, alguém que tinha algum estudo do toscano. Mas o fato é que não existe esse t na língua vêneta, né? Não vai ter fritzo, vai ser frisso mesmo, frisso. Mas é engraçado, você acabou de me explicar por que no registro de entrada do navio, entrada no Brasil, o nome dele foi grafado F-R-I-S-O. Exato. Isso aí. Porque a pronúncia é essa, o Vêneto não escreve nenhuma palavra com letra duplicada, né? Porque S faz som de S. Um S já basta, é frisso, por exemplo. E se eu quiser Z, eu boto um Z só. Né? Porque o Z do Vêneto não existe nem Z, nem Z, nem nada disso. É só Z, como no português. Tá? Entendi. Então, aí que está. Fernando, deixa eu te fazer uma pergunta, né? Já aproveitando que a gente está falando sobre essa temática de Vêneto. Como que surgiu essa tua iniciativa de pesquisar sobre o Vêneto, né? E ao mesmo tempo o teu projeto, né? Me corrija se eu estiver com a pronúncia errada, Lingua Mari. Exato, não, é como escreve, é como lê, não tem dúvida nenhuma. Então, Lingua Mari, só para explicar para o pessoal que talvez... é que às vezes as pessoas confundem com o italiano, né? No italiano, mare é mar, mas no Vêneto é mãe. Então, existem falsos cognatos também, né? E língua é como no espanhol, é língua, enfim, né? No italiano é língua, como no português. Então, língua mãe, já casando assim com a pergunta que o Christian me fez, né? Bom, em primeiro lugar, como o Rodrigo já tinha mencionado, a minha família sempre falou Vêneto, né? Então, desde criança eu ouço essa língua dentro de casa e também com os parentes. Só que por conta de toda essa repressão que existiu naquele tempo, das censuras, das campanhas de nacionalização e tal, isso ficou, né, permeou culturalmente, isso até hoje está aí, né, as pessoas muitas vezes têm vergonha, enfim, fala que nem colono, né, as pessoas ainda têm essa vergonha, porque foi difundido isso naquele período. Né, só porque as pessoas falam com sotaque de colono, né? Só porque você fala assim, porque o Vêneto ele fala assim, não fala, o Vêneto ele não fala cantando, né? Ele não fala cantando que nem o napolitano. O Vêneto ele fala assim. Também quando ele fala português, ele fala assim, entendeu? Parece que tem uma coisa assim, né, travando a língua, a boca, fala com raiva, entendeu? E basicamente, assim, muitas vezes quando eu pedia para minha mãe ensinar, assim, parar e me ensinar, eles tinham meio receio, porque eles pensavam, né, vai sofrer preconceito na escola, esse tipo de coisa. Mas, querendo ou não, eles falavam entre si, a gente ouve, um modo de se aprender, na verdade, a língua é assim, né? Então, a gente aprendeu português desse jeito também. Os pais não aceitam e falam, não, essa aqui é a vogal, essa aqui é a consoante, isso aqui a gente aprende na escola. Mas falar o básico se aprende ouvindo os outros, né, a falar.
E, enfim, aí depois, mais tarde, claro, na época da adolescência, essas coisas, meio que perdi contato e depois fui retomando. Como é que eu retomei isso? Porque eu sempre me interessei por história, até mesmo na escola, né? Eu sempre me interessei bastante por história. E aí teve um período ali que eu comecei a acompanhar alguns canais de pessoas que faziam essa recuperação histórica, algumas pessoas da Europa, né? Faziam uma recuperação histórica dos povos e tal, e aí eu pensei, por que eu não tento ver alguma coisa como aconteceu, né, com os meus? E foi no mesmo período que eu tive acesso a uma documentação era a certidão de nascimento de um dos meus bisavós, né, que vieram, aquele que veio para o Brasil, dos dois lados eles vieram, mas eu só tinha um, né? E aí eu fui lá e vi, né? Eu vi na certidão do local onde tinha vindo, cidade, daí eu vi que era o Vêneto, né? Porque na minha família ninguém sabia. Isso é muito comum aqui. As pessoas não sabem de onde vieram. Elas não sabem o que é Vêneto, elas não sabem o que é língua vêneta, né? Elas chamam de outros nomes, ou simplesmente fala dialeto, ou fala italiano, eles acham que eles falam italiano, ou que é um italiano errado. Então, assim, uma memória totalmente destruída. Foi totalmente destruída. As pessoas têm a cultura, elas preservam a cultura, mas elas não sabem nada, está tudo destruído, tudo basicamente destruído. É assim uma coisa, às vezes até de chorar, né? Mas isso também foi uma motivação, né, para começar o projeto. E a partir disso, pegando essas informações básicas, eu comecei a pesquisar. E fui me aprofundando cada vez mais, o Vêneto, a região do Vêneto, e aí eu vi que existia a língua vêneta, eu fui lá, vamos ver como é que é. Eu comecei a ler os textos em Vêneto, eu vi, mas isso aqui é o que eles falavam em casa, entendeu? E aí, é Vêneto, não é esse outro negócio que eles ficam falando aqui e tal. Então, eu fui montando quebra-cabeça até que, enfim, já estou aí há alguns anos, acho que uns 8 ou 9 anos já nisso. Fernando, sabe como é que o meu começou? Com um cartão postal que a minha bisavó, a avó da minha mãe, escreveu para ela. Meu lindo periquitinho, tudo isso e veio por meio desta... enfim... daí minha mãe falou, fica, você vai saber o que fazer com isso. Um cartão postal, rapaz. Daí eu fui abrindo, e agora está na hora de começar a fechar. Mas de que ano era o cartão postal? 35, 1940. Minha avó morreu minha bisavó morreu em 67, não minto, em 57. 1956. 4 anos antes de eu nascer. Ou seja, ainda é recente na família, né? Sim. Mas, de algum modo, sim. E os frios aqui de São Paulo, depois a gente conversa sobre isso. Porque o nosso canal, ele tem uma proposta, assim, que o que sai errado, a gente não corta. Deixa. Deixa, continua. Me fala uma coisa, como é que eu faço para aprender Vêneto? Então, isso daqui também foi um gargalo, assim, durante muitos e muitos anos aqui, né? Assim, a gente teve várias associações que discutiram isso, né? Porém, de certa forma, não existiam pessoas qualificadas mesmo, sim, para ensinar. O que acontecia? A pessoa sabia falar o que ela falava em casa, mas ela nunca teve a instrução, né? A instrução no sentido, estudar a gramática. Não tem, infelizmente, não tem como ensinar uma pessoa, né, sem passar regras gramaticais básicas. A gente precisa analisar a língua, costurar e dizer, não, isso aqui serve para isso serve para aquilo, a gente precisa disso. É assim que a gente entende as coisas. Então, isso sempre teve em falta, e na verdade, existiam alguns projetos, todos esses projetos aí eram projetos de associações e tal, bem intencionados, mas com pessoas desqualificadas. Muitas pessoas dessas, às vezes, achavam que iam se qualificar para ensinar o Vêneto indo fazer um curso de italiano, então elas acabavam mais perdendo o que elas sabiam de Vêneto e passando misturas com o italiano ou o próprio italiano do que o Vêneto. Então, a falta de conhecimento acaba levando essas coisas, e é comum, né?
É por isso que, sabendo a língua, eu comecei a tentar me aproximar, sabendo alguma coisa, né? Quando eu comecei mesmo, eu já tinha perdido muito disso, né? Eu aprendi de um modo nativo e me afastei, assim. E aí, então, eu fui recuperando aos poucos, entrando em contato com pessoas que sabiam lá do Vêneto. Existe, por exemplo, lá a Academia de Buona Criança, que é uma instituição que trabalha há 10 anos com a língua vêneta, e eu comecei a me aproximar com eles, e eles viram que a minha intenção era genuína em trabalhar com o Vêneto, até que eu fui para lá, estudei com eles também, no sentido... Lá onde é que é? No Vêneto, a sede deles, se não me engano, é Treviso, porém eu fiz... Mas é itinerante os cursos deles, né? Sim, só que assim, eu fiz em Verona o curso quando eles foram para lá, e eu tive a oportunidade de fazer lá em Verona, mas não é que eu aprendi do zero, porque o curso deles não é para aprender do zero. Eles têm só 5 encontros. É curso para falantes, pessoas que, enfim, de certo modo já sabem, né? Já sabem, mas querem aperfeiçoar. Então, ok. E aí, ali eles me passaram instrução gramatical, tudo que eu precisava, que eu não entendia. E claro, eles me passaram muito antes, muitas coisas também online, né? Depois, lá no presencial, eu só reuni todo o conhecimento. E eu fui estudando mais, cada vez mais, e sempre também com a ajuda deles, quando precisava, tinha dúvidas. E então eu pensei, a gente precisa fazer algo assim aqui, porém para brasileiros, porque é muito diferente a gente, né, assim, fazer um curso para pessoas que falam já, só para elas se aperfeiçoarem, saber direito as coisas, e para pessoas que não falam nada. É muito diferente, né? Então, o brasileiro, quase 100% dos meus alunos não sabem nada, 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 nada. É do zero, assim, começa. Então, eu pensei, eu tenho que fazer um curso de brasileiro, para brasileiro. Então, eu fui realmente fazendo como qualquer curso de idioma estrangeiro, começa do zero, assim, né? O curso, ele é focado nisso. E muitas vezes, até prefiro, muitas vezes, que a pessoa venha sem saber, porque muitas pessoas vêm com uns vícios, assim, os poucos que ainda sabem alguma coisa, vêm com uns vícios ali e tal, mas mesmo assim a gente consegue consertar sem nenhum problema, né? Então, basicamente é isso. Aí muitas pessoas pedem, é fácil aprender? Bom, é como qualquer língua, né, pessoal? Qualquer língua funciona desse modo. A gente vai, passa, a pessoa, o Lenguamare, né, que é a escola que eu tenho, a gente tem grupos para manter o aluno em contato diário, se ele quiser também, com o Vêneto, tá? Só que isso, é óbvio, depende muito do querer do aluno, né? Muitas vezes a pessoa vem numa aula ali, ou às vezes até falta e tal, e aí demora mais para aprender, óbvio, mas vai aprender também igual. Mas é claro que é fácil se a gente se expõe mais e mais à língua. E é um pouco mais demorado se a gente não se expõe tanto à língua. Basicamente é isso. Quer dizer, o projeto Lenguamare, ele engloba o ensino, ele engloba uma escola. Exato. Ele começou como um projeto, assim... De estudo, de pesquisa. De estudo, de pesquisa, exato. E querendo ou não, a publicidade sempre foi fortemente feita pelo YouTube, né? Mais para espalhar, enfim, a boa nova, né? E aí depois foi cada vez mais se tornando, sim, uma escola, né? Tanto que agora a gente está com um site novo, a gente está estruturando bem as coisas para oferecer outros cursos de história, né? Basicamente, também muitos outros cursos para outras áreas, além do Vêneto. Claro que a gente também vende produtos, enfim, relacionados ao Vêneto, mas a área do ensino a gente está expandindo para também ter os cursos diversos. Né? Olha só que bela bandeira. Ups. Parece com uma que eu tenho aqui. Parece idêntica. Mas você falou da Bela Nova. Eu ia até comentar isso. Eu achei uma bela semelhança entre as duas bandeiras, mas não quis. Se liga nisso, Cristian. A coisa mais linda que eu já li. O Evangelho de São Marcos em Vêneto. Em Vêneto, né? Vêneto e português, porque é um livro bilíngue. Ah, sim, bilíngue. Exato. Então não é que você vai ler, não vai conseguir ler. Você vai conseguir ler e você vai conseguir ver as convergências, divergências. Se você sabe italiano,
você também, desculpe, vai conseguir ver as convergências e as divergências que existem, né? Que existem, lindo, claro. lindo, lindo. Passei o final de semana lendo. Olha que legal. Conseguiu ler tudo já? A parte em português, sim. fazer toda a Sim, o ainda está em preparativo, processo, não. está em processo, Ainda está em tem. processo. Não dá para fazer, não dá para. Não, rápido também não, né? Não tem necessidade de ser rápido, né? Não tem necessidade. Inclusive, é outra coisa que eu esqueci de mencionar, porque é uma outra vertente que a gente está querendo realmente assim trabalhar mais forte esse campo editorial, né? É legal, é? Isso, e lançar, porque são coisas que faltam, tanto, claro, no Vêneto tem alguma coisa, óbvio, muito mais do que aqui, mas está faltando coisas, edições dos dias de hoje, sabe? Sei, desculpa, tem escritor em Vêneto lá na Itália? Tem pessoas que tem pessoas, claro, é mais restrito, é óbvio, mas existem sim. Existem escritores que fazem, enfim, poesia ou também outras obras em Vêneto, né? Mas está restrito, por exemplo, de a gente pegar talvez clássicos, né, livros clássicos e traduzir para o Vêneto, né, porque não existe Aristóteles, por exemplo, em Vêneto, não existe Platão, não existe várias coisas em Vêneto, e esse também é um projeto do Lenguamare da gente começar a fazer, né, além da própria história vêneta. Foi lançado esse que é o Evangelho de São Marcos, por quê? Né, para as pessoas que talvez não tenham muita ligação, o São Marcos é o patrono, foi patrono da República de Veneza, o santo São Marcos foi patrono, e é patrono de todos os vênetos historicamente. Inclusive, São Marcos esteve pelo Vêneto, né? Ele teve um naufrágio ali num barquinho que ele estava lá, e os vênetos salvaram ele do naufrágio, e aí depois ele andou por aquela região e tal, deixou um bispo em Aquileia, e o bispo acabou fazendo um trabalho ali no Vêneto com a população dali. Uma das histórias mais famosas também é o resgate, né, do corpo de São Marcos pelos dois mercadores vênetos, porque o Doge, em 800, enfim, me falha a memória, 896, alguma coisa assim, os islâmicos estavam lá islamizando, né, o norte da África, que já era praticamente todo cristão naquela época. E então, o problema é que eles profanavam os túmulos, enfim, destruíam as igrejas, profanavam os túmulos dos santos cristãos e tal, e o Doge pediu para que os mercadores fossem lá recuperar e salvar o corpo de São Marcos, né? Que se eles conseguissem, São Marcos seria o patrono, então, da República de Veneza. Eles foram para lá, para Alexandria, onde estava o corpo de São Marcos, e conversaram com os monges que cuidavam ali, e os monges consentiram, disseram, olha, levem porque não vai sobrar mais nada aqui, né? E então eles passaram pela alfândega com o corpo de São Marcos no meio de um monte de carne de porco, porque os muçulmanos não tocam em carne de porco. Olha e só. Eles não quiseram nem ver. Falaram, carne de porco, passa. E aí eles chegaram em Veneza, e então construíram a Basílica de São Marcos, que está lá até hoje, a principal basílica que existe ali da região, e o corpo de São Marcos está enterrado lá até hoje. Então, essa é a história, porque a tradução também, né? É importante a obra para os vênetos, que nunca tinha sido traduzida em vêneto, infelizmente. Né? Essa é a primeira vez. Que coisa linda. Era só em latim, né? Que coisa linda. E traduzir obras que estão escritas em vêneto e traduzir para o português, rola? Sim, também, claro, com certeza. Isso provavelmente esteja também dentro do arcabouço aqui, tanto as obras que estão em outras línguas, como obras que estão em vêneto para o português. Né? Agora, você tem um super canal no YouTube, que eu considero perfeito. Mas. Obrigado. Não, é sério, eu considero. E aí, eu conheci o seu trabalho, né? Conheci o seu trabalho e o tanto de história que eu não conheço, o tanto de língua que eu não domino, que eu não tenho ideia. Por exemplo, meu avô, meu bisavô, altos, brancos, olhos azuis.
Meus primos também, né? Daí você chega lá no Vêneto, todos com a mesma cara. Altos, magros, olhos azuis, cabelos claros, a maioria, né? E a minha bisavó falava para minha mãe que era influência austríaca. Tem a ver? Sim, claro, com certeza. Não só a influência austríaca, porque o Vêneto em si, aquelas regiões do norte da Itália, acabaram tendo influência dos seus vizinhos, tanto da Áustria e como das passagens dos povos germânicos, enfim, que estiveram aí durante vários e vários séculos, que a gente sabe. Mas sim, existe muita influência. A influência mais recente seria a influência austríaca, mas também tem uma influência chamada Simbra, que é um povo da Baviera. Esse povo da Baviera, ele migrou para a Itália, e agora eu digo especificamente ali para o Trento, né, para a região do Trento, e para o que hoje é conhecido como região do Vêneto, mas naquela época das grandes migrações deles, era a República de Veneza. Então, sim, nós temos três centros conhecidos que são da cultura Simbra, na região ali, tanto no Trento quanto no Vêneto. O Vêneto tem 2 centros, que um é Vicenza e o outro é Verona. E, claro que daí nós temos a região do Trento, que é a região da Lesina, lá, se não me engano, também tem. Que daí já lá no canto, lá... Isso, no Trento, ali um pouco mais para cima. Mas tem também essa forte influência dos cimbros, né, que também era um povo germânico, entre outras coisas. E, claro, os austríacos também fizeram parte da história do Vêneto, né? Invasão. Basicamente, nós temos o período da invasão, claro, com certeza, mas certamente houve migrações, né, ao decorrer dos séculos, que não necessariamente foram invasões, né, mas, assim, existiu... não foi bem uma invasão, né, naquele tempo. O que aconteceu é que Napoleão cedeu os territórios do Vêneto. O primeiro que invadiu foi Napoleão. E então ele faz um armistício, isso, né, lá quando ele derrubou a Sereníssima República de Veneza, 1796. 1796. Tá. Então, como ele não conseguiu nada com a Áustria, ele entrega os territórios da antiga República de Veneza, que ele desmantelou, para a Áustria, num acordo de paz ali, né, de não ofensiva. Sei. E fica com a Áustria lá, seus quase 70 anos, se não me engano. E a Áustria cobra tributos e toda aquela coisa ali de anexação, né? Então, naturalmente, eles são, sim, considerados como invasores, é óbvio, porque não faziam parte da pátria, mas, querendo ou não, houve, sim, claro, muito intercâmbio, provavelmente popular ali, né, naquele período, assim como ainda há, né? Quando eu estava, por exemplo, lá no Trento, esperando um trem, vieram um monte de austríacos na mesma parada para pegar o trem para ir, sei lá, para onde, para voltar para a Áustria. Muitas vezes as pessoas param ali, moram ali, casam com alguém, acabou, entendeu? São regiões muito próximas, né? Então isso sempre aconteceu. Né? Aconteceu sempre na história, isso é normal, independente das invasões ou não invasões. Olhando para o sobrenome do Krishna, você acha que foram os tios avós dele? Eu acho que a imigração alemã é até um pouco mais antiga. No Rio Grande do Sul, 1820 começou, e depois acho que vieram mais, né, Christian? Isso aí. Inclusive, tem uma história muito legal da origem dos Westphals, né, que vem lá da Segunda Guerra Mundial. E aí tem o tal do Frederico Westphalen, né, que é uma variação dos Westphals para os Westphalen quando eles fizeram a imigração para o Brasil. E aí tem uma história bem legal de Frederico Westphalen, né? Ele foi um engenheiro, enfim, e aí ele, inclusive, tem uma cidade com o nome dele aqui no sul. E aí Frederico Westphalen era uma criança muito curiosa, né? Ele gostava de ficar olhando para poços, e aí numa dessas ele olhou para um poço e acabou caindo.
E aí a mãe dele acabou procurando, porque uma mãe procura pelo seu filho, né? E aí olhava, achou ele num poço e falou: Federico, vê se fale. Não falava nada. Federico, vê se fale. E aí ficou, vê se fale. Grande piada, é? Uma piada boa. Cristian, você já foi atrás da sua ancestralidade ou não? Cara, eu tenho uma prima minha que foi até para ver a questão da dupla cidadania, né? Mas a origem vem de Westfália, lá da Alemanha. Né? Ela tentou correr atrás de documentos e tudo mais, mas aí ela parou porque a gente fazia parte da terceira ou quarta geração e aí não tinha como pegar dupla cidadania. Mas a fundo mesmo na árvore genealógica já tive interesse, mas por conta de correrias do dia a dia não consegui à frente. Rapaz, a Alemanha não cede, né? A Alemanha não cede, não reconhece a cidadania a partir da, acho que terceira geração, não sei, acho que só na segunda, né? Eles dão só para filho mesmo. Segunda geração. Tem uma diferença entre o direito de sangue, ou seja, se você tiver um pingo de sangue italiano, você tem direito à dupla cidadania, e o direito do solo, quer dizer... Sim, das pessoas que vão lá, ficam tanto tempo e tal. Ou que nasceram lá ou são filhos de... Exato. Né? Mas, Fernando, como é que as pessoas entram em contato contigo, rapaz? Porque com a minha história, com a minha idade, eu não vou conseguir poder ir morar na Itália, em lugar nenhum. Já perdi o trem, era para ter feito isso 40 anos atrás. Mas eu quero a minha história. A minha história eu quero. Claro. E como é que o pessoal faz para entrar em contato contigo, Fernando? Então, acabo divulgando sempre os meios de contato no próprio YouTube, né? Todos os vídeos sempre aparece ali um número de WhatsApp ali que tem para entrar em contato com o Lenguamare. Claro que existe também o Instagram do Lenguamare, é só colocar lá Língua Veneta, né? /Lenguamare, mas se colocar só Lenguamare vai aparecer também. E ali existe também o contato, basicamente o WhatsApp também, enfim, o direct pode entrar em contato. E o próprio e-mail, né? Tem e-mail também, contato@lenguamare.com, tem o site lenguamare.com.br, que tem todos os contatos ali. Então, tem um site também. Existe, é só jogar no Google, joga no Google Lenguamare, vai ter um monte de canal para entrar em contato, isso aí. Ah, que bacana. Rapaz, muito feliz de ter você aqui conosco, muito feliz com essa coincidência, saber que você também é de Vicenza. Tatuei Vicenza aqui no meu braço. Ah, é? E daí fui achando documentos com primos, com famílias, com o pessoal da família, que está aqui no Brasil, fui levantando cada vez mais dados, né? Mas você levanta dados assim também? Un po' deste tocca parlarghe, deste tocca circolare in Veneto, no? Eu já não entendi, velho. Eu tenho que fazer um curso contigo. Aspetta che te fa un'altra volta a petizione. Deste tocca circolare in Veneto. Agora você tem que falar em Vêneto. Tem que falar em Vêneto. Exato. Necessariamente. E sim, a pergunta era sobre... Desculpa que eu interrompi. Como é que eu sei se eu tenho a origem vêneta? Como é que eu descubro que os frios vieram do Vêneto? Uhum. Você ajuda nesse tipo de pesquisa também? Sim. Claro que eu não faço, por exemplo, a pesquisa genealógica, essas coisas, eu ainda não teria estrutura para fazer isso, mas o que eu faço é uma pesquisa histórica. Isso eu faço, uma pesquisa histórica. Existe esse serviço no Lenguamare, as pessoas geralmente costumam encomendar, eu tenho meu sobrenome, e eu gostaria, enfim, de saber de que lugar que é, e eu faço uma pesquisa e apresento ela em vídeo.
né? Existem vários vídeos lá no canal do YouTube do Lengoamari e Sim. uma pesquisa histórica para descobrir até o progenitor da família, né? O progenitor, e aí a gente vai mostrando de onde é e tal, e o que aquela pessoa fez de relevante na história. Sempre a história medieval, porque os sobrenomes são da Idade Média, então não tem como sair daquilo ali, né? Geralmente o progenitor, esse nome foi concebido na Idade Média, ou era um apelido, ou era alguma coisa, né? Então as pessoas podem, se elas quiserem, elas podem contratar esse serviço da pesquisa. Eu faço a pesquisa e apresento num vídeo. Precisa ser só do Vêneto? Não precisa. Eu, claro, pela demanda, pelo canal, geralmente atender pessoas do Vêneto, são mais pessoas de origem vêneta que me escrevem e eu faço as pesquisas da região do Vêneto. Mas outras pessoas de outras regiões também eu já fiz, da Itália, e também de outros países, como Portugal, por exemplo, já fiz também. Então, basicamente tem tudo lá no site, é só olhar o canal também, que tem todas as instruções certinhas. Que bacana. Que bacana. Olha, é que a nossa hora já está dando. A gente já está estourando. Já está estourando. Senão, Christian, eu faria aqui um vídeo com ele de 10 horas. Mas claro que fica inclusive o convite para outras oportunidades, né? Que a gente tem aí. Claro. Toda temporada a gente tem aí, ou até mesmo ainda nessa temporada, para ficar à vontade para falar um pouquinho mais. Será um prazer. Eu, Christian, para mim, é uma tema. Eu fiquei meio que babando aqui, tipo, do conhecimento adquirido, né? Porque eu não sabia que existia Vêneto. Pobre ignorante que sou, mas todos somos em alguma determinada área. Sim, né? Então, não, relaxa. É um aprendizado. Assim como não é só o Vêneto, existem várias outras línguas na Itália, né? Napolitano. Bom, o italiano foi tirado do toscano, né? Do Dante Alighieri. Não é o toscano, mas a base dele foi tirada dali. Lombardo, calabrês, siciliano, romano, existem todas essas línguas, né? Porque a Itália, a partir de 1815, começou a se formar o Reino da Itália e ter essa ânsia de ter uma língua só, né? Olha, como a temática desse semestre foi literatura, eu vou forçar mais uma vez a questão do Evangelho de São Marcos em Vêneto, né? Claro. Entre em contato com o Fernando, porque, Christian, relaxa, velho, até tempo atrás eu também não sabia nada. Eu levei 60 anos para descobrir. Para aprender. Para descobrir, não é nem para aprender, para descobrir. Sorte sua de quem estiver ouvindo, que vai falar, pô, será que é minha família? Será que o meu sobrenome não é? Entre em contato com o Fernando, com o Lengoamari, e você vai descobrir toda a sua ancestralidade e que histórias bonitas. E para terminar, Fernando, o pessoal veio de lá porque estava ruim mesmo? O pessoal estava com seca, passando fome, essas coisas? Sim, o que acontece é que, como a gente sabe, por exemplo, quando a República de Veneza foi desmantelada pelo Napoleão fez um grande estrago na Europa inteira, e claro que a situação das pessoas começou a piorar, né, por conta dos saques, roubos, primeiro para os franceses, depois, é claro, os tributos pesados dos austríacos e a falta de manutenção das coisas, e depois passa para a França de novo, né, enfim, uma série de saqueadores, na verdade, e aí depois a França entrega para a Itália por conta eles fizeram um plebiscito lá que questionam até hoje, né, o plebiscito, a validade desse plebiscito, mas o que interessa também é que a Itália tinha muitas dívidas, né, tinha gerado uma dívida enorme por conta das campanhas de unificação, principalmente com os banqueiros da Inglaterra e tal. E então eles começaram certamente a cobrar tributos pesadíssimos, isso não é novidade para ninguém, das regiões anexadas e muito do norte da Itália, né? Então o Vêneto foi uma das regiões mais ali que tiveram impostos altíssimos, impostos de terra. Os colonos antes muitas vezes não precisavam pagar imposto da sua terra, e eles não tinham mais, né, como fazer. Entre outras doenças começaram a surgir nesse período, então sim, a situação estava bem difícil, e eles tiveram que, basicamente,
ou saía ou morria, né? Então era esse o problema. Aproveitando só, antes de finalizar, como estava falando sobre literatura, e teve esse questionamento sobre passar do Vêneto para o português, na verdade isso já está feito. Eu tenho vários projetos aqui que já estão concluídos, eu só preciso reorganizar eles e colocar e lançar, né? Existe literatura vêneta aí de séculos atrás, né, 1700, 1600, coisas clássicas como do Carlo Goldoni, escritor, escreveu em toscano, mas escrevia bastante em vêneto, ele era vêneto, escreveu várias e várias peças em vêneto. Rusante também era outro autor. Então são todos esses autores aqui, a gente já está traduzindo, né? Já tem peças traduzidas do vêneto para o português, né? Com a mesma temática que foi feito com o Vanzello de São Marco, a mesma organização, vêneto, português, para as pessoas acompanharem as duas línguas. Sim. Claro que depois, agora só tem que organizar muito desse material e publicar. Que maravilha. Que maravilha. Bom, estão todos convidados a conhecer mais sobre a sua própria história. A gente sempre aponta de um lápis, a gente tem que conhecer o lápis inteiro. Atrás da história de cada um tem uma história linda. Exato. E Fernando, não desliga não, a gente vai dar tchau pro povo que ainda quero conversar contigo só mais 5 minutos. Certo. Fernando, muito obrigado por ter vindo. Christian, Fernando, últimas palavras. O Christian, últimas palavras. Fernando, gostaria de deixar algum recado final para a galera que está nos acompanhando? Gostaria de deixar mais algum contato? A palavra é tua. Bom, assim, pessoal, os contatos é aquilo que eu passei para vocês. Tem o site, tem o canal. Eu convido para que vocês se inscrevam no canal Lengua Amare no YouTube. Acho que ali já sempre passo, né? Tem vídeos de segunda a sexta, então vocês vão conseguir me achar com certeza. Não esquece de curtir, compartilhar, dar um like. Curtir, compartilhar, dar um like, todo aquele protocolo, né? Então ali todos os dias sempre vai ter um meio para vocês se comunicarem comigo, então ali é a base central. E eu gostaria, claro, deixar para vocês a minha mensagem de que, seja vêneto ou não, né? Se for vêneto, claro, por conta da live, é interessante que você aprenda assim sobre suas origens e também aprenda a língua vêneta, né? Porque basicamente é a língua, né, dos nossos antepassados, e quando você chegar lá no Vêneto, a grande verdade é que as pessoas, os brasileiros que sabem falar língua vêneta e que são descendentes, eles são reconhecidos quando eles falam a língua dos antepassados, né? Quando a gente chega lá falando italiano, basicamente eles olham para a tua cara e dizem, outro brasileiro que veio aqui atrás do reconhecimento da cidadania. Quando você chega falando do Vêneto, experiência própria, então eles não pensam isso, eles dizem, esse aqui é da família, esse aqui fala vêneto que nem minha mãe, que nem meu irmão. Esse é raiz, esse é raiz. Exato, eles não vão pensar, eles já veem, não, esse cara é sério, né? Então, basicamente, não só por eles, mas a gente tem que aprender, óbvio, por nós e pelos nossos ancestrais, em primeiro lugar, né? Como é que você faz? No seu canal você fala chai, chai e... Exato, porque no Vêneto a gente se despede no plural, chai, chai, e no final, abraço em Vêneto é strucon. 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 É chai, chai? Chai, chai. Chai, chai. Chai, chai, strucon. Chai, chai, strucon. Christian, hoje a gente vai de chai, chai, strucon. Pode... É isso aí. Então tá, pessoal. Mais uma vez, Fernando, muito obrigado por compartilhar teu tempo aí e fazer a premissa do ET Bilu, que é fazer com que as pessoas busquem conhecimento. Essa foi mais uma live de Errantes e Divergentes, toda quinta-feira, sempre às 20 horas, horário de Brasília. Tchau, tchau, Strucon. Até a próxima. Tchau, Strucon a tutti.